substituição das aposentadorias por um novo contrato, que é um contrato CLT. E quando traz isso, ele traz fundamentalmente um projeto aí de longo prazo de quem detém o poder econômico e político do nosso país de acabar com o serviço público no nosso país. Como se contrapor à EBSER, uma vez que as contratações não podem mais, por lei, ser feitas a partir do regime jurídico único. Se contrapor com autonomia. E aí temos a boa prática, que é a prática da UFRN, que tem 4 hospitais de excelência e que tem os hospitais como UFRN. Então a UFRN tem orgulho dos hospitais deles. Nós nem conhecemos o que é o nosso hospital. E essas visitas que nós fizemos, esse momento muito especial de nossa vida, dentro do nosso compromisso dentro da academia, nos fez conhecer o que é HU. O HU é absolutamente abandonado pela gestão. Uma distância muito grande dessa gestão em relação ao HU. Tudo falta lá, tudo falta. Principalmente o investimento em pesquisa, em ensino, pesquisa e extensão. É inadmissível um patrimônio social desse, um patrimônio da nossa Universidade da Paraíba, e a gente não fazer desse hospital, que é um grande valor para nós, um hospital. Obrigado. Quarta e última questão. Tema: terceirização e precarização do trabalho. A terceirização é um dos mais recentes ataques do capitalismo global contra a classe trabalhadora nos 4 cantos do mundo. Mesmo que no discurso de seus apologistas venha embalado no manto da modernização e da eficiência da gestão, a terceirização tem se mostrado um fator de desagregação e precarização do trabalho e da prestação de serviços públicos. No Brasil, a terceirização, mesmo antes de ser legislada, já está em pleno vigor, tanto na iniciativa privada como no serviço público, inclusive nas universidades. Na UFCG, em particular, temos hoje, no quadro de técnicos administrativos, mais trabalhadores terceirizados do que efetivos. Ainda sobre os servidores terceirizados da UFCG, nos últimos anos, vimos acompanhando denúncias cada vez mais frequentes de violação de seus direitos sociais e trabalhistas básicos, a exemplo do atraso no pagamento de salários e benefícios garantidos por lei, de péssimas condições de trabalho, assédio moral, desrespeito ao direito de organização e de livre exercício do direito de greve, entre outros. Além disso, não está fora do horizonte dos governos neoliberais a implementação desse modelo de contratação terceirizada também para o quadro dos docentes via as chamadas organizações sociais. Pergunta: o que o candidata pensa sobre o processo de terceirização nas universidades e na UFCG de modo particular? Caso eleito ou eleita, como vai lidar com as empresas terceirizadas e as denúncias dos trabalhadores terceirizados da UFCG? A sequência é a seguinte: 1, 4, 3 e 2. 2 minutos, começando pela chapa 1. Somente a título de esclarecimento de números, que é importante. De fato, hoje, com base em novembro, nós temos 1.410 servidores efetivos, servidores técnicos administrativos, e aproximadamente 1.250 terceirizados. Vamos atingir quase 1.600 com a redução do quadro devido a esse concurso que promovemos recentemente. O que levamos a crer é que é o seguinte: a classe AIB de apoio foi toda extinta e a gente teve que, para não prejudicar a solução de continuidade dos trabalhos, tivemos que contratar serviços terceirizados. Não havia outra possibilidade. Grande parte dos cargos da classe C de nível intermediário também foram extintos, a exemplo de contínuo, porteiro e motorista. Tivemos que terceirizar.
que é que a gente tem que lutar? Os poucos projetos que foram encaminhados pelos parlamentares ou pela sociedade para que recriássemos ou voltassem para ter as classes A e B e C ainda não foram aprovados. Ou estão, né, nas câmaras, da Câmara dos Deputados, nas comissões, perdão, da Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal. Enquanto não for reativado essas classes, a gente não pode repor com novos servidores de caráter efetivo. Isso é que eu almejo, vocês todos, a comunidade, e a gente evita esses problemas. Com respeito aos contratos de terceirização, todos são bem fiscalizados. Todos são bem fiscalizados. Toda empresa que tem dificuldade de repasse, de assédio, são notificadas. Muitas delas, quando não cumpre o resultado, nós fizemos restrição contratual e contrata nova empresa por meio do processo de licitação, que é o processo mais democrático que existe. E isso tem qualquer serviço da esfera municipal, federal ou estadual. Então, essa omissão, ou essa necessidade que o governo teve em 96 de extinguir esses cargos, nós estamos há 20 anos com esse processo. Precisamos recuperar isso. Isso a gente recupera com a proposta e compromisso que eu tenho, né, e que a Andifes tem, de rever os cargos e voltarmos à operacionalização que tínhamos anteriormente, que é ter o servidor 100% e de caráter efetivo. E evitar esse problema de assédio ou outras que a pergunta nos orienta. Obrigado. Chapa 4. Bom, eu entendo como duas sequências, uma nacional e uma local. Com relação ao nacional, a terceirização ela está implementada em prefeituras, em governo de estado, governo federal, inclusive em universidades. E a nossa atuação vai no sentido de trabalhar na Andifes, né, a reposição das vagas, porque hoje, quando se aposenta um servidor e não tem mais a classe, a gente paga o aposentado e paga o terceirizado também, ou seja, há uma diminuição do orçamento. Nesse sentido, além das vagas, é preciso que o MEC reponha esse orçamento que a gente perdeu. Não podemos, né, em nível local, estabelecer uma discussão sobre a terceirização do ponto de vista nacional. Então, na Andifes iremos atuar, porque a Andifes tem um poder maior, e aí a gente vai discutir e propor essas questões mais específicas. Agora, em nível local, quem é aqui que sabe quais os critérios de alocação de vagas desses 1000 e poucos terceirizados? Eu sou diretor, eu não sei. Zé Sérgio, que estava aqui, acho que ainda está, não sabe também. Então, primeira coisa, estabelecer critérios efetivos, transparentes, de alocação com os diretores e com a comunidade. O orçamento, que é dito, 52% é gasto com terceirizado. Qual a qualidade do serviço? Como são feitos esses editais? Estabelecer editais para que a gente possa efetivamente ter um respeito ao trabalhador, mas que o trabalho seja feito com qualidade. Quem foi aqui na UFRN, sabe que o serviço terceirizado tem qualidade. Mas vamos ao banheiro do CH? A qualidade do serviço ela está totalmente comprometida e a gente precisa verificar e diagnosticar por que esses trabalhadores que são tratados como trabalhadores de quinta categoria, é outro problema aqui, que a gente precisa tratar com respeito e evitar esforço para estabelecer, como na Unicamp, há uma fundação que contrata seus terceirizados. Obrigado. Vamos discutir com a comunidade sobre isso. Obrigado. Chapa 3. Bem, a Chapa 3 entende o seguinte cenário. Se a gente pegar o PDI 2014-2019, nós colocamos lá e nós observamos de forma muito clara os fatores de número, né, de crescimento. Passamos de 29 cursos para 77. Passamos ainda, né, em relação à pós-graduação de 13 para 29 mestrados, né, de 9 doutorados para 11. Então, os números, né, apontam esse fator de crescimento. Então, o que nós consideramos enquanto Chapa 3 é o desenvolvimento institucional, porque aí perpassa a questão da qualidade. Então, enquanto Andifes, também nós vamos estar trabalhando, lutando de forma permanente para a reposição dos quadros. Porque se a gente eleva os números, a gente também tem que pensar no fator dos recursos humanos. E a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, né, não colocando falsas promessas. Estamos em um momento de crise, mas vocês podem ter certeza, né? Na nossa composição nós temos 2 mulheres que têm muita coragem para brigar por essa reposição e assim vamos o fazer. Porque entendemos que precisamos trabalhar, evidentemente, com função de elevação quantitativa, mas se a gente não pensar na qualidade dos recursos humanos, fica muito complicado. Então vejam só, vocês, a terceirização, ainda além da terceirização, a gente tem um problema de falta de pagamento.
Então, quantas vezes a gente conversou com terceirizados que nem recebem o seu salário, recebem atrasados, né? Então, questões como essa realmente é uma função de perda de qualidade. É tudo isso que a gente não pode ter enquanto UFCG. Então, pensar no fator humano, na gestão democrática, na gestão compartilhada, vocês podem ter plena convicção que a Chapa 3 vai estar fazendo com muita responsabilidade social em função das elevações do fator de desenvolvimento. Por isso que nós colocamos desenvolvimento científico, tecnológico, mas pensamos no fator social, no fator econômico e no fator da regionalização para a composição dos nossos quadros. Vamos estar trabalhando com parcerias com os diálogos permanentes para ampliação dos quadros humanos, pensando com o fator de responsabilidade social como gestoras que o somos. Então, dentro desse aspecto, nós vamos contar com os fóruns de parcerias, claro. A gente tem que levar essa discussão para a base da nossa universidade. Como podemos, enquanto gestores, a gente não fazer uma gestão eficiente? Nesse sentido, muda o UFCG. Obrigado. Por fim, Chapa 2. Em todas as nossas intervenções, nós temos demonstrado a autonomia, o respeito ao servidor. Nós recebemos um documento, sexta-feira, de uma unidade aqui desse campus, que pela primeira vez eu vi uma referência a considerar os terceirizados como parte da nossa vida acadêmica. Discutir, defender o pleno exercício através de servidores concursados é desconhecer um segmento que convive conosco. O número relatado aqui, mais de 1.000 contratados. Nós temos que considerar esse pessoal. Então, primeiro é respeitar. E para isso a Chapa 2 se compromete a alterar a forma de contratação. Sem deixar a luta de valorização do servidor concursado, temos que considerar que esse segmento faz parte. Assim, a UFCG tem uma fundação credenciada que é o Parque Tecnológico, que poderá, na nossa concepção, evitar e dar perenidade ao pagamento, evitar a situação que os terceirizados vivem hoje. Quem convive com terceirizados sabe. Lá no nosso laboratório nós já tivemos que fazer cota para ajudar o deslocamento terceirizado. Então nós temos tido cuidado em todas as nossas intervenções de falar primeiro para o nosso exemplo aqui dentro, reconhecendo todos os segmentos, que terceirizado faz parte da nossa vida. Nós pedimos, o nosso compromisso é, a pergunta, e arrematando, é defender a autonomia, buscar repor os quadros, valorizar o quadro, mas entender que o terceirizado é parte da nossa vida acadêmica. E o nosso compromisso é valorizar e dar transparência à contratação. Nós somos contra a contratação que tem ocorrido nos últimos 30 dias, sistematicamente. Eu não vou dar exemplos pontuais, de exemplo de banheiro sujo. Professor Ricardo, eu não estou vendo ele aqui, mas o banheiro do CCT é de difícil acesso. Obrigado. Assim, nós concluímos o segundo debate. Antes de dar início ao terceiro debate, eu queria lembrar aqui que vocês têm até o final desse próximo bloco, portanto, o terceiro bloco, para depositar as questões, ok? Aqui nas caixas, professores, alunos e funcionários, porque justamente o quarto bloco começa com os sorteios das perguntas, ok? Vamos para o terceiro bloco. Chapa responde e comenta sobre temas acadêmicos livres. Então, qual a ideia, qual a dinâmica desse terceiro bloco? As chapas vão perguntar e responder questões de livre escolha entre si, tá bom? A chapa, para fazer a pergunta, tem 1 minuto. A chapa escolhida para responder tem 2 minutos. Réplica, 1 minuto, e tréplica, 1 minuto. Ok? Tá claro? Então, eu vou pedir para o companheiro Xangai sortear a chapa que vai fazer a primeira pergunta, e assim a gente vai no rodízio, vai na sequência. Então a chapa pergunta, a escolhida responde,
a que respondeu, na sequência, pergunta, a tal ponto de que, ao final do bloco, todo mundo respondeu e todo mundo perguntou. Ok? Então, 1 minuto para pergunta, 2 para resposta, réplica 1 e tréplica 1. Chapa 3. Não, só essa mesmo. Só basta um sorteio, Ângela. Chapa 3. Ok? Pois não, Lisboa. Professor Lisboa. Gostaria de propor, para privilegiar o público aqui, que a gente invertesse os blocos. Agora fosse o bloco das perguntas das caixas e depois o bloco entre as chapas. Se não houver acordo entre as candidatas. Ok? Em princípio, a comissão aí, Xangai, Roberto, não tem problema? Tudo em ordem? Candidato? Ok? Então, aqui a gente vai, como Lisboa sugeriu, inverter. Então vamos lá, 4º bloco, que agora passaria a ser o terceiro. Intervenção da plenária. Bom, então assim a gente encerra as questões. Então a gente vai sortear, são 6 questões, 2 para cada segmento. Aí a gente vai fazendo sorteio intercalado. Então primeiro uma questão professor, aí depois a gente sorteia, aí todo mundo responde, aí depois ao final a gente sorteia o próximo segmento. E por fim, o terceiro e último segmento. Aí depois, na segunda questão, a gente faz o rodízio, né? De frente para trás e de trás para frente. O mesmo princípio do rodízio. Então as perguntas serão lidas e cada candidato terá 2 minutos para responder. Ok? Então eu vou pedir aí para o Washington fazer o sorteio e vocês fazem o sorteio aí da chapa que começa respondendo para a gente aqui. Primeiro segmento que a gente vai escolher a questão. Técnico administrativo. Chapa 3. Próxima chapa. Não tem mais uma, por favor, Angela? Chapa 3. Chapa 2. Chapa 1. Chapa 4. É bom porque facilita aqui o trabalho da mesa, né? Então agora a gente vai pedir para que alguém da comissão faça sorteio de uma caixa aí do segmento técnico administrativo. Alguém poderia? Eita bronca aí, Ângela Berg. Não pairar nenhuma dúvida. Estou nem olhando. Não está identificado. A gente... Ficou em aberto. Em aberto, né? Então a pergunta é a seguinte: a SRH, coração desta universidade, encontra-se abandonada. Espaço físico insuficiente, déficit de pessoal, arquivo em situação crítica, dentre outros. Qual a proposta dos candidatos para resolver esta situação? Sequência aí. 4, 3, 2.
Desculpa. 3, 2, 1, 4. Obrigado aí pela plateia. Historiador lidando com o número é uma catástrofe. Não somente a SRH, todos os setores e todos os segmentos estão abandonados. Todos, absolutamente. Não existe nos setores onde os técnicos atuam, seu setor de trabalho, onde os docentes atuam, o menor cuidado, zelo, atenção para a qualidade de estar no trabalho. Tivemos a oportunidade de ir na SRH e realmente é uma das situações mais precárias que a gente encontra hoje na universidade. Os técnicos amontoados uns sobre os outros, as gambiarras de internet, de telefone, de eletricidade, inclusive colocando em risco a vida das pessoas que ali se encontram trabalhando. O arquivo, que é o arquivo do nosso permanente, sem nenhuma condição de ser manuseado. Então, nossa universidade está no abandono e por isso nós estamos aqui, né? 3 chapas de oposição dizendo que não é possível mais o continuismo, porque nós não podemos mais continuar com esse descaso em relação ao nosso valor e às nossas condições de trabalho. Sendo eleitas, escutaremos todos os segmentos e com planejamento participativo e estratégico faremos a alocação dos recursos prioritariamente naqueles lugares e setores que deverão ser alocados. E para isso escutaremos cada um dos segmentos, porque nossa proposta é uma gestão com descentralização das decisões. Não teremos na reitoria de Rosilene e Alexandra nenhum assunto que não seja tratado por todo. Chapa 2. Todas as candidaturas passaram nos diversos setores dessa universidade. Por exemplo, no hospital universitário, nós escutamos dos técnicos, dos estudantes, dos alunos, que não há pesquisa e extensão. Nós estivemos na SRH. A mudança passa primeiro, e aí a manifestação dos colegas lá foi clara, passa por serem escutados. Colegas que estão se qualificando, que veem o trânsito de dirigentes, mas não veem o reconhecimento do seu trabalho. O nosso compromisso é esse, é reconhecer primeiro os servidores que estão lá, escutar os servidores, mas também temos que ter a decisão inequívoca e o compromisso da Chapa 2 de fazer uma reformulação não pontual, apenas na SRH, mas fazer em todas as instâncias administrativas dessa universidade. É preciso pensar essa universidade do ponto de vista administrativo com racionalidade, com eficiência, pensando no bom atendimento aos servidores e pensando no bem-estar de quem é atendido. O compromisso da Chapa 2 considera, inclusive, a questão da saúde do trabalho. É um compromisso nosso manifestado. Compromisso nosso manifestado igualmente aos servidores, a questão da jornada de trabalho. E esse compromisso nós expressamos no documento já entregue. Então, a precarização dos serviços, particularmente da SRH, nós escutamos e ficamos felizes porque lá os colegas se manifestaram. Nós vamos voltar a esse setor, temos dito isso onde passamos, para agradecer a confiança. Nós não queremos, colegas, perder a capacidade de olhar nos olhos das pessoas. Nós não vamos prometer e não fazer. Nós não vamos fazer dessa eleição um estelionato. O compromisso da Chapa 2 é criar e renovar essa universidade para o futuro de todos nós. Obrigado. Chapa 1. Gostaria de agradecer a pergunta da pessoa anônima, né? Infelizmente não temos identificação. Mas eu queria dizer que o compromisso da Chapa 1 também é uma gestão que tenha representatividade. Então, basicamente, a gente tem que se pautar pelo diálogo,
pela participação, que também é algo que a gente vai prezar, e principalmente pela identificação dessas pessoas com a gestão. Então a gente entende que o mundo perfeito ele nunca vai ser alcançado, a gente tem que brigar por ele. Eu posso dizer como exemplo a minha história como gestor lá no campus de Pombal, onde a gente tem trabalhado para que a gente consiga um diálogo maior e melhor, né, com todos os segmentos, estudantes, servidores técnicos administrativos da educação e servidores docentes, e também com eles todos juntos, né, conosco, para que a gente consiga apagar essas arestas e resolver vários problemas. Quanto à questão do arquivo, a universidade já está implementando, né, o Sistema Eletrônico de Informação, que é um sistema que vem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então é um sistema que vai estar integrado, vai integrar não apenas os vários setores da universidade, mas também com outros órgãos públicos, né, que também certamente vão adotar esse sistema. E é isso, a representatividade que a gente busca é uma representatividade em que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar e se identificar com a gestão. E a partir dessa formação da gente já traz esse tipo de representatividade, a partir do momento que a gente entende que a universidade hoje é formada por praticamente duas gerações. Uma geração que trouxe essa universidade até o ponto onde a gente está aqui hoje e que tem muita experiência, e uma geração nova que compõe cerca de 50% a 60% dos servidores docentes e técnicos administrativos dessa casa, que vê, por exemplo, nessa formação, a oportunidade de ser representado, né, por uma pessoa jovem e que tem todo o dinamismo para aproveitar essa experiência que o professor Vicemar traz junto, para que a gente possa continuar avançando no ensino, na pesquisa e na extensão. Obrigado. Chapa 4, fechando. Eu concordo com a professora Rosalene, não é só na SRH que nosso sistema está arcaico, né? E especificamente a gente vem dialogando com todos os técnicos dessa universidade e é uma demanda enorme para agilizar e diminuir. Claro que a burocracia é inerente da universidade, mas modernizar essa burocracia. O que tem dificultado enormemente é a integração, né, dessa universidade. Técnicos de caseiras e professores, para resolver um problema na SRH, ele tem que vir aqui. Uma declaração ele tem que vir aqui. Então, nós partimos, nesses últimos 8 anos, de 3 milhões de estudantes para 8 milhões, quer dizer, houve um investimento maciço na educação universitária, e a gente não conseguiu, a gente expandiu, mas não conseguiu priorizar a modernização da nossa estrutura. Isso é patente, professores, técnicos, estudantes, todos têm, e tivemos recursos. Mas o que mais preocupa na SRH é a desmotivação dos técnicos, porque não tem capacidade, não tem oportunidade de se capacitar. Então a nossa proposta é bem específica. Chamar a PRPG, estabelecer um diálogo com a PRPG, o Pró-Reitor de Pós-Graduação, junto com a SRH, para que possam determinar e elaborar um projeto de capacitação dos técnicos a curto, médio e longo prazo. Nós temos 1.100 técnicos aqui e não temos um centro de treinamento, não temos um DINTA e um INTA especificamente que abranjam todas as áreas. Nós temos um mestrado profissional em Sousa, então precisamos ampliar, capacitar e assim motivá-los, né, além de modernizar o sistema. São todas as áreas que estão deficientes e perdemos o passo. Efetivamente, nós teremos que correr atrás disso. Obrigado. Agora vamos sortear o segundo segmento entre alunos e professor. Por favor, Ângela. A pergunta é: como administrar o UFCG em crise hídrica? Qual a alternativa para dotar a UFCG, de tornar o UFCG autossuficiente nesse recurso? 2, 1, 4 e 3. Chapa 2. 2 minutos.
Bom, esse é um serviço... Desculpe. Esse é um serviço que nós recebemos de outros órgãos. Olhando internamente, como tratar, primeiro com racionalidade, não é? Que planejamento nós temos de instalação, de expansão, com tantos prédios que foram construídos, com novos estudantes, o nosso grupo de pessoas atendidas tem aumentado vertiginosamente. Então, como temos tratado esses recursos? Do ponto de vista técnico, essa é uma discussão que já foi permeada em outros debates, passa por uma questão de sustentabilidade. Não basta ver apenas por uma questão de escassez, porque estamos passando por um racionamento. Se não tratarmos todos os recursos, não é, com racionalidade, também sofreremos outros problemas de sustentabilidade. A nossa compreensão é de que primeiro temos que mapear. Eu tenho um exemplo que eu me recordei agora. No tempo que eu tive na administração, tinha um servidor nosso chamado Sr. Adebal, que aposentou. O Sr. Adebal identificou para nós que essa universidade, isso tem uns 15 anos, 16 anos, ela tinha 11 entradas de água da Cagepa. 11. Desculpem, alguém queria dar um comentário? Não. E nós fomos fechando cada entrada dessa e vimos que havia apenas expansão sem controle. O nosso compromisso é, neste período, imediatamente, não só com recurso de água, com energia, com telefone, fazer um plano institucional, não só para o Campus 1, para todas as unidades, que traga racionalidade, atendimento e redução de custo, para que os recursos sejam investidos diretamente no ensino, na pesquisa e na extensão. Esse é o compromisso da Chapa 2. Obrigado. Chapa 1. Gostaria de agradecer pela pergunta. Eu sou um professor da área de engenharia civil com formação de doutorado na área de recursos hídricos. Acho que é uma pergunta bastante pertinente. Lá em Pombal, a gente tem trabalhado com um programa CCTA Sustentável, que tem 6 meses de idade, e já tem descoberto e tem projetado muitas coisas com relação ao uso sustentável da água, principalmente a construção de cisternas, o aproveitamento de água de alguns equipamentos que gastam muito. Ainda não está implantado em Pombal o aproveitamento de água de alguns equipamentos, mas a gente já tem projeto para ser implantado no próximo ano. E barras subterrâneas na fazenda experimental. E ao se deparar com esse projeto, que não envolve apenas água, envolve resíduos sólidos, energia e outros setores, inclusive gestão de pessoas, o nosso prefeito universitário se interessou bastante, né, de trabalhar essa questão em todos os campos da universidade. Eu acho que seria bastante pertinente, né, trabalhar com medidas no âmbito dos recursos hídricos, com medidas estruturais e medidas não estruturais. As medidas estruturais seriam as intervenções físicas, como cisternas, barras subterrâneas, captação de água da chuva, entre outras coisas. E as medidas não estruturais, a exemplo de educação ambiental, fechar a torneira direitinho, comunicar a gestão, vazamentos e etc. Outra medida estrutural que é extremamente importante é a questão dos vazamentos, né? Hoje, no Brasil, em média, na rua, por exemplo, os vazamentos chegam a 50%, né? Então a gente tem que trabalhar assim. Enquanto alguns países têm uma taxa de vazamento de 13%, no Brasil essa taxa chega a 50%, 55%. Então, uma forma de se trabalhar isso é utilizar os geofones, né, que é para descobrir esses vazamentos que são subterrâneos, que não se vê, e tentar aí fazer uma redução significativa na perda de água e poder usar esse recurso da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado. Chapa 4. Bom, assim como fora da universidade, também aqui nós não nos preparamos para a questão do abastecimento e do acesso à água. O acesso à água é atualmente a principal questão dos movimentos ambientais, né? A garantia do direito à água, a luta contra a privatização das águas públicas está na ordem do dia. Na UFCG,
gestão, digamos assim, das infraestruturas e da manutenção, ela segue na direção justamente contrária do que seria essa preocupação fundamental com a questão da água. Aqui, eu vou falar especificamente do Campus 7, que é o nosso situação. Nós temos permanentemente falta de água nas torneiras, antes da crise hídrica, inclusive. Nós temos permanentes colapsos no fornecimento de energia, e o que nós não temos é efetivamente uma política clara de manutenção e de consolidação das nossas redes de abastecimento de água e de abastecimento de energia, o que efetivamente problematiza as condições nas quais nós trabalhamos, nas quais os estudantes assistem aulas e que os técnicos também trabalham. Então, nós temos que enfrentar essas questões com planejamento, com definição orçamentária clara para essas questões, enfim. Bom, em relação a como gerir isso, nós temos um grupo de professores nessa universidade que trabalha essa questão hídrica há décadas. E como tudo na universidade também não tem sido ouvido. Então eu acho que uma questão fundamental é que a gente comece a pensar essas questões a partir de uma perspectiva efetivamente de produção do conhecimento, que é o papel que nós realizamos, e de adoção desse conhecimento como marco decisivo da nossa adesão a essas questões. Obrigado. Chapa 3. É incrível como a gente ensina sobre sustentabilidade e a gente não consegue ver na prática essa sustentabilidade na instituição. E em relação a isso, nós temos uma clareza muito grande enquanto Chapa 3. Nós colocamos no nosso planejamento institucional a questão de um grande programa de gestão ambiental, mas que não possam passar só por ideias. A gente precisa ter efetivamente práticas relacionadas a esses fatores. Concordo que não é só a questão da água, né? Na verdade, a gente perpassa por vários outros recursos naturais. Hoje nós vivemos em um mundo em que implica e que nos impõe a responsabilidade ambiental. E isso, é claro, tem resultante no foco social e no foco econômico, mas nós não conseguimos observar isso nos centros, né, que compõem a nossa Universidade Federal de Campina Grande. Então, como podemos ser grandes se a gente não consegue pensar grandes? Como podemos ser responsáveis ambientalmente se a gente não consegue olhar para o meio ambiente onde os centros estão inseridos? Por isso que o programa de gestão ambiental ele vem olhando para o fator social, econômico e ambiental com fatores integrados. Não vamos apenas ensinar, vamos efetivamente olhar a prática e fazer o gerenciamento desse recurso. Hoje, evidentemente, a eficiência, a segurança hídrica é uma coisa que perpassa um foco de preocupação em todos os cenários. Né? E hoje a UFCG, a gente sabe, nós estamos vivenciando, nós estamos no foco de regionalização no semiárido brasileiro e a gente não consegue trabalhar com a economia desse recurso tão importante que é a água. Então temos pessoas extremamente capacitadas. Falta o quê? Aglutinar esses olhares, vivenciar, pegar essas vivências e aplicar. Isso pode estar pautado nos grandes fóruns de discussões que a gente está colocando como proposta, a gente está extremamente comprometidas em relação a isso. Então, gestão de recursos naturais é um foco essencial num momento de crise como esse, principalmente que a gente fala de economia. Precisamos economizar recursos naturais, precisamos ter eficiências no gasto da instituição, que é para a gente exatamente fazer uma coisinha chamada gestão eficiente. E nisso nós estamos preocupados, fortemente todos vocês, por UFCG. Agora vamos fazer o sorteio da questão do segmento aluno. Por favor, Ângela. Pergunta decente. Vamos lá. Atualmente, os serviços de terceirização da UFCG aumentam suas notas de pagamento exponencialmente. Uma crise econômica no país e a cada mês o número de terceirizados aumenta a cada mês. Qual a posição dos candidatos diante dessa realidade? 2 minutos de sequência. Chapa 1, 4, 3 e 2. Chapa 1, por favor.
A mesa entende que a pergunta está válida. Ok? Chapa 1, 2 minutos. De fato, esse ano não houve aumento substancial em contratação de novos postos de serviço. A gente talvez chegou a 40 e poucos postos de serviço em relação ao 2015. O que aumenta mensalmente se algum membro da sociedade, algum cidadão ou cidadã recorre ao portal da transparência, é por conta da repactuação que as empresas têm direito pelo índice de inflação e também pelo acordo do Ministério Público do Trabalho. Então, os serviços de vigilância e segurança é um objeto, limpeza e conservação um outro objeto, portaria, apoio técnico e operacional. Então, cada posto de serviço tem seu acordo no Ministério Público do Trabalho. E isso a gente tem que repassar para a empresa, ela não pode ter nenhum prejuízo. Então, como elas encaminham elas, e a gente tem que ter um setor de fiscalização que faz a mensuração ou a aferição desse valor, para alguém da sociedade pode transparecer que está havendo um aumento na contratação de postos de serviço, o qual não é por repactuação. Então, esse ano, a projeção de gasto com serviço de terceirização, ou seja, mão de obra especializada, é na faixa de 40 milhões de reais. E atinge, como o João Pedro falou, um pouco mais de 52%, né, do orçamento adversário na categoria combustível. Então, veja o que impacta se nós tivéssemos esse orçamento dentro da nossa instituição, para que a gente pudesse prover outras condições de ampliação de bolsas. Agora, para isso, a gente tem que ter o mesmo número de contrato de pessoal dentro do quadro efetivo. Aí, essa despesa iria para o gestor de pessoal. Não é o caso hoje. O que implicaria também para o governo federal e para o gestor na lei de responsabilidade fiscal. Então, isso não está sendo reposto. É o impacto significativo do orçamento e o que faz com que comprometa a nossa prestação de serviço à comunidade. Ampliação de bolsa, recuperação e reforma dos prédios ou das edificações, e na urbanização e outros serviços essenciais da comunidade universitária, que não se restringe somente à sala de aula. Outros ambientes de lazer também. Obrigado. Chapa 4. Seria interessante que tivesse eleição todo ano, né? E a gente ficaria a par desses números, né? Eu, como diretor, primeira vez que eu estou sabendo que se gasta 40 milhões. Na verdade, se dizia 52%. De quanto? Não sabíamos. Então, o que me preocupa com relação dos terceirizados, além, né, da forma como se trata o terceirizado aqui, é estabelecer critérios transparentes com os diretores, dialogando com os diretores, dos quantitativos de alocação. Isso não é feito na UFCG. Nós temos que estabelecer um diálogo e dar autonomia para os diretores, de sede e fora de sede, que são realidades diferentes, a gente tem que considerar essa especificidade, para que eles possam, né, quantificar e estabelecer critérios bem rígidos, mas com o sentido da qualidade. E em se tratando disso, a economia gerada por uma diminuição do terceirizado, melhoria do serviço, esse recurso ficaria em cada centro. E aí poderia ser investido em outras ações. O que não existe hoje. Se pede apenas, eu quero 2 terceirizados, eu quero 3, e nenhum diretor, desafio aqui, nenhum diretor ele tem autonomia para contratar terceirizado. Toda terceirização é feita na reitoria, mais especificamente na vice-reitoria. Então esses critérios têm que mudar. O CGU, ela indica como deve ser feito o pedido, quer dizer, a CGU está planejando a universidade. Faça o plano de capacitação que não tem, faça a resolução de assistência estudantil, quem está planejando, faça a acessibilidade, for o Ministério Público, quem planeja essa universidade é o Ministério Público e a CGU. Então precisamos tratar isso com transparência e responsabilidade e dar autonomia do centro. Essa é a nossa postura na administração para o ano 2017, 2018, 2019 e 2020, se Deus quiser. Obrigado. Chapa 3, 2 minutos. Transparência dos atos administrativos e planejamento. Transparência porque ninguém sabe como é dada a seleção de terceirizados. Transparência porque não sabemos
porque, mesmo sendo notificadas reiteradamente, as empresas são sempre as mesmas. São sempre as mesmas empresas de contratação de terceirizados. Transparência, porque é uma obrigação, um dever de quem está na gestão máxima. E planejamento. O candidato a reitor, atual vice-reitor, é também secretário de planejamento que tem status de pró-reitoria, além de outras tantas atividades e atribuições que nós sabemos que informalmente exerce. Planejamento, nós sabemos, ouvimos falar que tem setores e tem lugares que tem muito mais terceirizados do que precisavam. Então, como é que fica isso? É preciso fazer um planejamento para saber onde alocar os terceirizados. E, por fim, humanizar esse segmento aqui dentro, que ganha R$ 880 de salário mínimo e fica com menos de R$ 700 líquido. É isso que a gente está querendo aqui dentro? Nós que queremos uma sociedade melhor? É isso que a gente quer na nossa universidade? Essa exploração brutal? Então é preciso planejamento para que os terceirizados também não sejam tão explorados dentro da nossa universidade. Essa é a nossa postura e faremos isso em sendo eleitas. Todo mundo vai saber como se dá a seleção, de onde são locados, por que são locados e como vai ser feito o pagamento e a seleção das empresas terceirizadas. Agora, o próximo sorteio. Desculpa. Chapa 2. Desculpa. Eu prometi comprar mais microfones, né? Na conversa boa. Olha, pessoal, é terrível esse item, o termo, essa questão sobre terceirizados. Vocês terem ideia, nós recebemos este ano uma normativa do Central dizendo o seguinte: nas entrelinhas, né, você não deve nem elogiar e nem criticar o trabalho, porque você está contratando o serviço e não a pessoa. Isso, do ponto de vista humano, é terrível. Você não poder dar um elogio para um servidor de limpeza, por exemplo. E digo mais, o contrato não é só do serviço, o contrato também é de material, que o Centro de Humanidades tem que colocar, porque senão o sanitário não é limpo, o chão, você não passa por um desinfetante. Então não falta transparência, falta uma conversa com o diretor e autonomia para que o diretor diga: olha, eu preciso de tantos aqui para fazer esse serviço. Mas não é assim hoje, é com metro quadrado. Então se vira, você vai ter um prédio como aquele do CH com 6 andares, você vai ter ali 3 servidoras terceirizadas para 12 banheiros, escadas, salas, tudo. Então, até que ponto você pode negociar isso se a visão que se tem é de um serviço prestado e não que tem um ser humano ali trabalhando do seu lado? É terrível isso. Então, o que eu vejo há um aumento exponencial, sim. Há um aumento também da precarização deste serviço, porque se você não tem um bom material para fazer o serviço, como é que você trabalha? Tá certo? E de alguma maneira, as meninas aqui do CH têm que vir para a prefeitura para bater o ponto, para voltar para trabalhar 4 vezes por dia isso. Quer dizer, é um tratamento... Que tratamento é esse? A gente da Chapa 2, a gente não vai permitir que continue dessa forma. São seres humanos, a gente vai tratar de pé de igualdade com o servidor técnico efetivo. Obrigado. Vamos agora para a segunda parte das questões, começando pelo segmento professor. Ângela, por favor. A pergunta é a seguinte: qual a proposta objetiva da chapa, caso eleita, para desencadear um processo de reforma estatutária da UFCG que seja participativa, democrática e resulte em novo planejamento institucional,
plurianual que coloque a instituição em outro patamar de organização e funcionamento interno e de relação com a comunidade externa. Professor de Lisboa, da Unidade Acadêmica de Educação. Chapa 4, na sequência 3, 2 e 1. Começando pela chapa 4, 2 minutos. Nosso estatuto previa sua reformulação ou pequenas alterações a partir de 3 anos. Nós temos já 14 anos, acho que 13 anos de estatuto, e nunca foi feita uma reforma. E sim uma solicitação da professora Rosilene, acho que no pleno, há 3 meses atrás, enquanto pró-reitora, para alterar um dispositivo de reunião. E nós fomos contra. Por quê? Defendemos que essa reforma deveria ser por completo e não costuras específicas. Essa reforma, e não um novo estatuto, como o professor Marcos Leafuco defendeu no primeiro debate, deve ser feita. Isso é natural, são várias, a Estatuinte elaborou, e são várias sequelas que advêm do estatuto, isso é natural, e devemos analisar isso de forma específica no pleno, né, e abrir a comunidade à discussão. Então, portanto, somos favoráveis, mesmo porque devemos, no estatuto, né, cumprir uma questão primordial que eu venho repetindo em vários debates, que é o cumprimento do planejamento e estabelecimento da matriz orçamentária, artigo 32, incisos 14 e 15, que a reitoria tem que apresentar o orçamento a cada ano, nunca o fez em 14 anos. Precisamos restabelecer uma exigência mais forte para que os próximos reitores, não só o próximo agora, mas os outros, atentem a isso e façam com que realmente a gente tenha uma universidade com transparência e definições das prioridades a partir de um orçamento participativo. Não podemos, quando a lei é boa para você dizer, não, a lei não pode, isso não pode, a reitoria do ensino diz, não pode, mas o estatuto está dizendo, tem que fazer isso, e a reitoria, essa gestão, em 14 anos, no mesmo grupo, nunca o fez. É por isso que a gente tem que fazer uma reforma, mas escutando toda a comunidade e no pleno. É isso que nós defendemos no primeiro debate e nos debates subsequentes. Chapa 3. Bom, a reforma do Estatuto, ela já se mostrou ineficiente pela metodologia de colocar em discussão no colegiado pleno. Existe uma discordância, e uma discordância muito forte que vem dos segmentos representativos de discentes, docentes e técnicos administrativos, e essa voz tem que ser escutada. Então, para escutar essa voz, é preciso fazer uma estatuíte. E qual o problema de fazer a estatuíte? Não tem problema nenhum. É um momento pedagógico, é um momento de aprendizado, é um momento de envolvimento da comunidade na feitura, na construção das suas normas, e é preciso ser feita. Existem o Estatuto é dito como teoricamente muito interessante, mas na prática ele não faz com que departamentos sejam unidades. Ele não faz com que pesquisa e extensão sejam os dois pilares do ensino, da sociabilidade. Então é preciso rever isso, é preciso rever e é preciso colocar isso em discussão. No nosso caso, quando estivemos pró-reitora de pesquisa e extensão, a última reunião da pró-reitoria da Câmara Superior de Pesquisa e Extensão ocorreu no dia 10 de setembro de 2010. Então, pesquisa e extensão na nossa universidade não está tendo representação dos segmentos, nem de técnicos, nem de docentes e muito menos de discentes. A reforma estatutária, por meio da estatuíte, é a nossa defesa, e nós entendemos que ela vai sim colocar a nossa universidade dentro das normas e dentro da rotina e dentro das expectativas que os nossos segmentos e que os nossos setores administrativos, da nossa rotina administrativa e de decisão das deliberações da nossa universidade. Obrigado. Chapa 2. Bom, esse é um outro tema muito interessante.
O legislador, à época da Estatuinte, ele já previu, inclusive, isso, né? Daqui a 3 anos a gente muda tudo isso aqui, ou a gente reforma aquilo que não deu certo. E a gente vem sofrendo ao longo desses 14 anos, não por uma deficiência do Estatuto, não é isso. É por uma questão de modernidade. Ele não está mais moderno, ele não atende mais essa estrutura que foi montada hoje, com a criação de novos centros, por exemplo. E ele prevê também que haja essa compreensão por parte do colegiado pleno. Ou seja, a dúvida agora é estatuinte ou colegiado pleno. Quem é que pode fazer essa reforma? A nossa pensão é o seguinte, é imaginar que a gente tem que viabilizar essa reforma, independente desse mecanismo. E tem que se ouvir a comunidade para que ela possa expor para a gente qual a melhor forma, se é um estatuinte de fato ou se será um colegiado pleno. Ambos, o modo, né, esses 2 modos aí, não ferem a legalidade de nada, pelo contrário. E tem, inclusive, que a estatuinte ela daria um pouco mais de qualificação ao novo estatuto. Então, é preciso que a reitoria, aí sim, que ela seja esse vetor, que ela possa induzir a comunidade a pensar sobre isso, e não que ela esconda essa reforma durante tanto tempo. A quem serve não reformar o estatuto? Não sei, mas é preciso fazer isso, tá? Eu só vou pedir licença à plenária e à mesa, porque eu tenho um outro compromisso agora às 13 horas, com outro coletivo de pessoas, e eu não consegui desfazer esse compromisso, tá? Mas o professor Marco continua e apresenta a chapa 2, tá? Obrigado. Criar e renovar. Obrigado. Chapa 1. Não foi por falta de tentativa de reforma estatutária. Foi criada a comissão no interior do colegiado pleno. Houve audiência pública em todos os campos da universidade com essa nova formação, ou seja, foi dos 3 novos campos. Foi protocolada por 3 vezes e nas 3 vezes não houve nem a oportunidade do relator iniciar o seu parecer com respeito à reforma. E todos os conselheiros da época receberam a minuta, o atual estatuto e a minuta com as alterações e ou reforma. E por que não aconteceu? Interessava a quem? A presidência da mesa? Aos conselheiros? A comunidade é sábia e sabe o que aconteceu lá. Podia qualquer um ter pedido para frear o processo e uma votação preliminar. Gente, façamos com o colégio estatuinte. Se fosse aprovado pelo pleno, teria sido acolhido. Houve sim essa proposta, essa opção, mas de uma forma muito assim, com desapreço dos conselheiros. Então não navegou. Então houve a tentativa. De fato, João Kennedy, houve somente uma alteração no nosso estatuto, que foi a criação do regime de trabalho do tempo integral T40, porém sem dedicação exclusiva. Foi a única. A outra proposta, concordo contigo. A Câmara Superior de Programação de Pesquisa e Extensão, acho que não precisa fazer aquela operação. A operação está clara no nosso estatuto. A cada 13 coordenadores, uma representação por centro. Artigo 21. Não sei porque a gente tem que modificar coisa que está claro lá. Funciona na ensino, funciona na gestão, porque não funciona na Câmara de Pesquisa e Extensão. Não precisaria dessa informação. Por fim, com respeito à reforma estatutária, e vou dar um adendo. Relatórios de gestão, todos são encaminhados ao relator do pleno. Depois de aprovado, emite uma certidão e encaminha o Tribunal de Contas da União. E todos os relatórios de gestão estão disponíveis no portal da reitoria ou da Universidade Federal de Campina Grande desde 2003. Lá está descrito todas as despesas e execução orçamentária. Quer mais transparência do que isso? Qualquer cidadão pode fazê-lo. Não tem dificuldade, inclusive pode fazer a transparência. Obrigado. Agora vamos para o sorteio da pergunta. Aluno.